Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Uma Vida Digna de Ser Vivida. Neste episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da comunicação dentro dos empreendimentos de fauna. Para bater esse papo com a gente, nós convidamos o André Mira. O André, ele é comunicador e criador da página do Instagram Antes da Extinção. O André, ele vai trazer para a gente um pouquinho sobre a importância da educação ambiental, da comunicação, vários outros pontos importantes como redes sociais. Tá muito bacana nosso bate-papo, não percam. Pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho com o André. O André, ele é estudante de produção cultural. Ele tem um Instagram muito bacana, chamado Antes da Extinção. É um Instagram que está bombando, né? Que fala sobre vários pontos sobre os zoológicos. Então, André, eu queria primeiro te agradecer por ter aceitado o nosso convite de vir falar um pouquinho com a gente, né? E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem você é e o porquê que você teve interesse nessa área, né? Mesmo não estudando biologia, estando fora dessa área propriamente dita aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite, né, pela Bioadapt. Eu gosto muito do perfil da Bioadapt, é um perfil que eu acompanho já há mais de 2 anos e foi uma das inspirações para eu começar a criar conteúdo sobre o tema no Instagram. E agradecer ao pessoal que está assistindo, que com certeza é uma galera que se interessa bastante por bem-estar, por zoológico, por conservação, e é de gente interessada assim que a gente precisa, né? Como eu já fui apresentado, meu nome é André, eu tenho 21 anos, sou de Santa Catarina. Profissionalmente, hoje eu trabalho como produtor de conteúdo numa rede de varejo totalmente diferente, e como hobby, como um trabalho que eu faço para mim, algo que eu comecei justamente por mim, eu crio conteúdo no Instagram também, paralelo a todas as minhas atividades profissionais, sobre animais. O nome do perfil é Antes da Extinção, e principalmente sobre animais e sobre a conservação deles, sobre as ameaças a esses animais, né? Bom, eu sempre trabalhei muito novo com cultura, então eu já produzo conteúdo, mas eu comecei como artista circense, trabalhei muitos anos de artista circense, virei produtor, enfim, e veio uma pandemia. E na pandemia eu fiquei sem trabalhar, tal, todo mundo sabe que teve lockdown, teve restrição, tal, eu fiquei bastante tempo sem trabalhar. O que eu vou fazer para me ocupar? Tô preso em casa, não posso fazer aquilo que eu sei, tal. Aí eu sempre tive um gosto muito grande por animais. Eu vivia indo em zoológico, eu vivia vendo documentário e tal. Vou pesquisar mais sobre animais. E o que eu pesquisar eu posso pôr no Instagram e outras pessoas vão conhecer também. Então comecei a fazer isso. E daqui a pouco, quando eu fui ver, foi crescendo, mas não da maneira que eu esperava, que eu sempre achei que ia criar conteúdo para pessoas que não conhecem sobre animais. Mas quando eu fui percebendo, quem me seguia era sempre estudante de biologia, de veterinária ou pessoa que trabalha em zoológico. Na época, o nome da página era Zoolovers, foi com esse nome que a página cresceu. Sim. E aí, fui vendo que partiu para esse lado, então vou ter que me profissionalizar ainda mais, porque não é a galera que eu espero, mas é muito bom ter esse público. E daí, então, foi crescendo o negócio e tal, teve um tempo parado, e aí eu pensei, passei um tempo sem publicar e tal, quando eu decidi voltar, entendi que eu não queria mais falar só sobre zoológico, mas falar sobre a conservação como um todo, que a conservação é integrada, né? Ela depende do zoológico, ela depende do ambiente natural sendo preservado, sendo conservado, mas principalmente ela depende das pessoas, ela depende muito da cultura e da sociedade. Então eu vou trazer uma temática assim mais provocante, que volte para a mudança, por isso que o nome da página é Antes da Extinção, e a gente fala tudo como se fosse a última hora para falar, porque a gente está antes da extinção, não tem outra oportunidade. Na verdade, é isso que está acontecendo, né? Exatamente. Muito legal essa iniciativa sua, estando fora da área e querendo criar conteúdo para quem está dentro da área, né? Isso é muito bacana. Sim. E eu acredito que você deve acompanhar vários perfis de vários zoológicos, né? E acompanhar como que os zoológicos eles se comunicam com o público. Do que você acompanha, você acha que a comunicação qual é a sua opinião em relação a essa comunicação dos zoológicos com o público atual? Você acredita que é uma comunicação eficiente atualmente? Ou que você acha que precisa melhorar? Assim, como você mesmo mencionou, acompanho de vários zoológicos. Isso não me prende à realidade Brasil e nem à realidade América Latina. Eu tento ver de tudo. Assim, desde a comunicação
do zoológico referência norte-americana, referência europeia, até o zoológico de beira de estrada que todo mundo odeia. Eu tento acompanhar tudo, porque tudo isso está integrado, né? O que um zoológico ruim fala interfere num zoológico bom, então eu tento acompanhar tudo. Existem exemplos muito bons, principalmente no exterior, a gente tem exemplos de comunicação excelentes, assim, que o zoológico ele consegue ser presente na vida das pessoas. Sinceramente, assim, o zoológico é o influenciador digital para muita gente, principalmente isso no exterior a gente vê. Mas indo para a nossa realidade Brasil, a gente tem exemplos muito bons de comunicação em zoológico no Brasil e não tem que tirar esse mérito. A gente tem profissional bom que sabe fazer, isso existe no país já, mas são coisas isoladas. Se a gente for fazer uma média, olhar de uma maneira geral, a comunicação no zoológico não é eficiente, infelizmente. E a gente tem, isso não é assim só uma visão minha, mas também a gente tem argumentos contra isso, porque tem zoológico hoje que não tem uma rede social ainda. Tem zoológico que não tem um profissional voltado para a comunicação, um profissional da área de comunicação. E isso é, assim, zoológico sem profissional para essa área é uma realidade no nosso país. Não é exceção, é realidade. São poucos que tem um jornalista, um produtor, um criador de conteúdo, ou alguém, até um biólogo, que se especializou na área de comunicação. Então a gente tem esse problema bem grave, infelizmente, que precisa ser bem pensado. E ao mesmo tempo que a gente tem zoológicos que se preocupam com a comunicação, a gente tem muitos zoológicos que já está começando a caminhar, mas ainda não trabalha a comunicação como algo integrado. Porque a comunicação ela tem que estar integrada, ela tem que ser gerenciada e planejada. Senão, vai ser somente esforços isolados, vai ser algo pontual. Eu posso, por exemplo, ter no meu zoológico uma rede social incrível, falar todo dia sobre a onça pintada de uma maneira fantástica. Só que se eu fizer isso só na rede social, não vai ter o resultado que eu quero. Tem que ser integrado. Então, o zoológico tem que se comunicar bem na rede social, ele tem que se comunicar bem perante as adversidades, quando acontece alguma coisa ruim, ele tem que saber se comunicar dentro da instituição, através da placa de comunicação, a placa de identificação do animal, através do colaborador que está lá dentro. O colaborador tem que estar bem uniformizado, bem preparado para saber com o público, porque o zoológico é isso, ele tem que se comunicar através do lazer, porque o visitante vai lá para se divertir, o lazer faz parte do zoológico, e ele tem que se comunicar através da estrutura dele. Eu não posso chegar numa rede social e falar que estou fazendo tudo pela conservação de uma espécie, e chegar lá e ter a espécie, às vezes, num recinto que não é atrativo, num ambiente que não tem nada de imersivo. Então, a comunicação ela é integrada, você tem que pensar em tudo que você faz, e tudo que você faz, você já tem que pensar em como passar essa mensagem, porque a comunicação ela vai acontecer. Assim, o zoológico pode não falar uma palavra, mas a estrutura por si só fala, a experiência do visitante por si só fala, e o visitante divulga aquilo que ele viu dentro do zoológico. Então a comunicação existe, e por isso que ela precisa ser tratada e preocupada de uma maneira integrada. Assim, todo mundo entendeu como o zoológico se comunica e entender como agir perante a comunicação. Vou fazer tal coisa? Como é que eu vou falar isso para o público? Como é que o visitante vai entender? Porque também tem muito esforço muito bom no zoológico que acontece, mas que não tem essa preocupação. Aí acaba que esse esforço passa batido. E aí que vem até a questão dos movimentos anti-zoos, tal, e muita dificuldade de valorização, muitas vezes passa por erros na comunicação. É exatamente isso também, que você já falou, fazendo um adendo, perfeito. Sim. Já querendo fazer um adendo, a gente tem que pensar que, em todo momento eu falei da comunicação como algo de uma instituição, mas ela tem que acontecer integrada entre todas as instituições. Então, assim, quando o zoológico referência do país, vamos dizer, faz uma ação muito legal, comunica bem, o erro de um zoológico ruim tira o crédito dessa ação. Isso é um fato. Então, se um zoológico está trabalhando muito bem com a conservação de uma espécie e do outro lado do país tem um zoológico com algo precário, algo negativo viralizando numa rede social, cara, um influencia no outro. A comunicação ela tem que ser integrada ao nível de que as pessoas assim, não falem que o zoológico X ou o zoológico Y é bom, mas que entendam que os zoológicos são bons. Por isso que todos têm que estar se comunicando bem e principalmente se posicionando quando o assunto em tema é zoológico. Aconteceu alguma coisa ruim, alguma adversidade, e está envolvida a palavra zoológico, todos os outros têm que se posicionar, têm que se comunicar, têm que explicar para a população, porque senão tudo vira farinha do mesmo saco e aí todo mundo é prejudicado. A sua colocação é perfeita, exatamente isso. Os posicionamentos eles têm que acontecer de forma
rápida e clara, para que a mídia, principalmente, ela não dê, que a gente não dê brecha para que eles tirem conclusões precipitadas, né, sem mesmo ter nenhum tipo de conhecimento técnico, e a gente sabe que é o que eles fazem, né, que eles trazem informações erradas, e que, sendo que é o nosso papel, o papel do zoológico, né, tá passando essas informações de forma correta para o grande público. Então, perfeito. E tudo isso que você falou vai muito, muito de encontro com as premissas do bem-estar ideal, né? Que é o conceito mais atual de bem-estar, né? O que os zoológicos dos de fora que são que eles aplicam, né? Nos zoológicos, né? O conceito do bem-estar ideal, que é o de integrar todos os setores, né? E o marketing, né? O marketing do zoológico, ele tem que estar a par de tudo. Então, isso que você falou é realidade de vários zoológicos de fora já. O marketing, né? A parte de assessoria de imprensa, todos os setores estão integrados. Então, é dessa forma que realmente deveria ser aqui no Brasil também, mas a gente torce, né? Exato. E acredita que daqui a uns anos isso vai realmente acontecer. Então, a comunicação a gente também tem que entender que ela é um espelho do zoológico. Então, assim, o cara que está à frente da comunicação de um zoo, ele tem que entender que ele tem que pegar tudo o que acontece lá dentro e transmitir para a sociedade. É o espelho, assim, olhou, não, está acontecendo algo aqui, vamos transmitir para a sociedade. E aí, assim, a sociedade vai se sentir presente ali, ela vai se sentir parte daquilo e vai defender muito o zoológico. E é isso que, por exemplo, tem santuário no Brasil que faz muito bem, que as pessoas doam, que as pessoas ficam ali ansiosas pela chegada de um animal, e o pessoal doando, participando de campanha, por quê? Porque eles se sentem pertencentes àquilo. Então isso falta um pouco para o zoológico. Exemplo até do que acontece lá fora é muito legal, tem até um livro que fala muito bem sobre isso, um livro que fala de bem-estar animal, falando sobre comunicação, que é o livro do Terry Maple. Então é um exemplo de como a comunicação ela é integrada, porque no próprio bem-estar ela se faz presente. Sim, exatamente. Quando eu acabei de usar o exemplo, né, do bem-estar ideal, foi trazendo o livro do Terry Maple, que é a referência mais atual que a gente tem. Então, ele é meio que a bíblia do que os zoológicos têm que seguir a partir de agora, né? Bom, a gente falando um pouquinho agora sobre educação. Falava, já veio a ideia do livro também. Sim. O livro dele hoje em dia é bíblia mesmo. Passou a ser a bíblia, assim, do bem-estar ideal. Passando agora, falando um pouquinho sobre a educação ambiental, que a gente sabe que a educação ambiental é um dos pilares dos zoológicos, né? Um dos 5 pilares principais. De tudo que você acompanha em relação aos zoológicos brasileiros, o que você acha que as instituições precisam fazer para que essa educação ambiental faça realmente a diferença para o grande público? Então, a primeira coisa que eu acho que o zoológico precisa fazer para mudar, para ter mais resultados em educação ambiental, é se perguntar o que ele quer com um processo de educação ambiental, o que ele quer do setor de educação, o que ele quer das atividades educacionais. Porque, assim, a maior parte das atividades de educação ambiental, elas têm o resultado do visitante conhecendo sobre a espécie, o que é bem benéfico, mas eu acredito, na minha visão, que não é esse o resultado da educação ambiental. O resultado final, teve todo um processo, um trabalho de educação, o final, o visitante mudando a sua atitude. Então, acho que a partir do momento que a gente começar a ver que a educação ambiental ela é um ato não só de conhecimento, mas principalmente de mudança, a gente vai começar a ter resultados melhores. E a partir quando a gente botar isso como métrica, a gente vai ver diferenças. Porque, assim, hoje você vai num zoológico, qual que é a maior ferramenta que todo zoológico tem, obrigatório até por lei e tal, ele tem que ter de educação uma placa em cada recinto falando que espécie que ali está. Então, assim, e como que é essa placa hoje? Será que essa placa ela é convidativa a conhecer sobre essa espécie, conhecer o que ameaça ela, ou por que ela está no zoológico, ou por que a gente tem que cuidar dela? Ou será que a placa fala o nome científico e o tamanho que come, como se reproduz? Eu acho que, assim, isso é uma coisa que o zoológico tem que entender. Porque para uma criança pequena saber, talvez, o tempo de gestação de uma onça, como eu já vi numa placa, não é interessante. Mas saber que nossos consumos, o que a gente come, o que a gente veste, muitas vezes o que a gente consome, afeta a onça é mais interessante. Então, acho que isso tem que estar bem em mente e entender que a educação ambiental
ela não envolve só conhecimento científico, não estou tirando o mérito do conhecimento, ele tem que acontecer, mas a educação ambiental é uma ação cultural, ela envolve cultura, ela envolve pertencimento, ela envolve mudança, enfim, ela é uma ação totalmente cultural, e falta esse entendimento, assim, e isso é algo que tem que ser visto urgentemente para a gente ter melhores resultados na educação ambiental. E quando a gente fala que ela envolve cultura, que ela envolve mudança, ela também envolve sentimento. Você tem que tocar no coração daquele visitante. Parece até clichê falar isso, mas a verdade é essa. A pessoa tem que se sentir, primeiro, sentir que ela pertence, aquela espécie pertence a ela. E entender que aquela espécie vive num bioma, num ecossistema, e que você pertence a esse ecossistema, você pertence a essa biodiversidade. Então, assim, vou dar um exemplo aqui na minha região. Na minha região tem guará em vida livre no centro da cidade. Isso é um privilégio bem legal. Eu trabalho e ver uma ave vermelha voando é algo incrível, bem no centro de uma cidade bem grande. Só que, assim, nos zoológicos da região, o quanto se fala no guará? Eu já fui, já vi placa na frente do recinto, já vi um animal. Mas o quanto falaram que talvez as minhas atitudes vão influenciar naquele rio? E quanto se fala do manguezal? O quanto você entende que o guará depende do mangue e você também depende do mangue? O quanto que a gente entende que o fruto do mar que todo mundo gosta de comer vem do mangue? Então, assim, falta esse entendimento, essa integração também. Aí, mais uma vez, vem a palavra integrada. A educação tem que fazer com que a pessoa sinta que ela está integrada no ecossistema, que ela sinta que aquela espécie é importante para ela, que é, como diz até a série do David Attenborough, não é sobre salvar o planeta, é sobre salvar a gente mesmo, é sobre salvar nós. Então, eu acho que o zoológico tem que entender que a educação ambiental ela tem que tocar o visitante, é uma ação cultural que toca aquele visitante por uma mudança. Por isso que o visitante precisa se sentir pertencente àquilo, precisa se sentir integrado àquilo e consiga agir com a mudança. E aí também vem a questão das... Falta muito, acho que para a educação ambiental, que ajudaria muito, soluções criativas, sabe? Trazer profissionais de outras áreas. Que, por exemplo, eu dei um exemplo do guará, mas talvez num zoológico não seria legal ter ali um ponto de coleta de óleo de cozinha, que o pessoal derrama na pia e prejudica o manguezal? Talvez seria legal, tu já ensina e tu já dá uma solução. Então falta, assim, essas ações criativas. É como alguém teve uma ideia de fazer um passeio no zoo à noite, que já é uma coisa comum no Brasil. Poxa, que fantástico, o pessoal vem de dia, não vê a onça, então vamos trazer à noite. Ou senão o pessoal não sabe como funciona um setor de nutrição de um zoológico, o pessoal dá comida para os bichos, então vamos trazer o pessoal nos bastidores, ver a cozinha do zoo, vamos fazer uma visita de experiência no zoológico. Então, assim, falta essas soluções criativas também, porque assim como já existe o zoo noturno, ou os bastidores do zoológico, pode ter uma série de projetos muito legais que não saem do papel, porque a educação ambiental está engessada, às vezes, no profissional da área somente, falta trazer alguém de fora, falta trazer uma ideia nova. Acho que o caminho é esse, é entender que a gente precisa de mudança, é tocar para o lado cultural, para o lado da pessoa perceber que ela está integrada naquilo que mudar aquilo vai ser bom para ela, e por fim, uma experiência nova, né, um sentimento novo, e também aí vem toda essa questão, rever a estrutura, rever se eu estou falando de um bioma, eu preciso que o ambiente seja imersivo, tem muito estudo falando sobre isso, né, sobre o quão importante é você estar num ambiente imersivo para aprender e tal. Aí rever todos esses critérios que são as barreiras da educação ambiental, que é a estrutura, é a comunicação, é a falta de um profissional diferenciado, é a falta de um projeto diferenciado, é a falta de trabalhar com todas as idades, é a falta de acessibilidade, tem muita barreira aí, e uma visão criativa talvez quebraria bastante barreira e trazer um resultado bem legal. Muito, muito legal, André, tudo isso que você falou, os exemplos que você deu. Esse exemplo que você deu do guará, né, da ave, daí na sua cidade, ele mostra muito perfeitamente essa falha dos zoológicos, né? A gente sabe que acontece muito isso. O zoológico ele tem acesso a várias espécies, muitas vezes, como você falou, espécies de vida livre ali na região. Isso em várias regiões do país. Ele não trabalha na educação dessa espécie. E fora do Brasil é muito comum a gente ver também. Por exemplo, já vi um zoológico na Austrália, que agora eu não me recordo o nome, que faz ações pró os orangotangos, ali da região da Ásia, onde tem aquela devastação por conta do óleo de palma e tal. Então, muitas vezes, não necessariamente as ações não precisam nem ser locais. Óbvio que local é muito, muito interessante. Mas fora do Brasil existem ações, além disso, além da ação local, existem zoológicos
fazendo ações de animais que nem vivem ali naquele continente, naquele país. Então, os exemplos que a gente vê fora do Brasil estão até muito além do que a gente consegue enxergar aqui no Brasil, né? Então, toda essa colocação sua Sim, foi com certeza. perfeita. Até um exemplo bem legal, falando até em orangotango, um amigo meu que visitou um zoológico norte-americano teve uma ação educacional lá, um recinto bem imersivo e tal. Durante a visita dele, ele escutou a criança perguntando ali pro colaborador do zoológico se o biscoito que ela estava levando tinha palma, tinha óleo de palma dentro. Então, assim, é essa mudança que a gente precisa. Eu já usei o óleo de palma para muita coisa. Hoje eu não uso mais, mas porque eu tive interesse de ir atrás, de conhecer e tal. Agora, o visitante que só vai no zoológico, será que só de ver orangotango ele vai fazer essa associação? Aí é isso que a gente tem que entender, né? Exatamente. É perfeita a sua colocação, André. Então, voltando a falar um pouquinho sobre as redes sociais, né? Você é uma pessoa experiente, né, na questão das redes sociais, e a gente sabe que atualmente as redes sociais elas são ótimas aliadas na disseminação de informação. E como você mesmo falou, tem muitos zoológicos que ainda não usam as redes sociais, né? Ainda para disseminar informação e conhecimento, até mesmo mostrar a realidade do zoológico, passar um pouco do trabalho, do dia a dia, que a gente sabe que é tão importante. Você, como uma pessoa que já está na área, como que você acredita que seria utilizar as redes sociais de forma assertiva na comunicação dos zoológicos nos dias de hoje? Então, eu acredito que o primeiro passo é conhecer sobre a rede social. Isso é muito difícil. Eu trabalho com rede social no dia a dia, assim, através da página, né? E eu não digo assim, todo dia a rede social muda. Quando eu comecei a criar conteúdo, nem imaginava que havia um TikTok ou que o Instagram ia ter a ferramenta de Reels. Aí hoje o pessoal me manda mensagem, pô, mas tu faz muito pouco Reels. Assim, ela muda muito rápido. Se tu olhar em 12 meses, a mudança de uma rede social é gigantesca. Então, assim, precisa ter esse conhecimento sobre a rede social, é a primeira coisa. Porque às vezes eu vejo zoológico com uma iniciativa muito legal na rede social, assim, com conteúdo muito bom, só que com palavras difíceis, com muito texto. Então, assim, o conhecimento o zoológico já tem. Ele já tem um biólogo lá que, poxa, que tem um conhecimento legal. Só falta, às vezes, a pessoa que saiba de rede social. E o oposto também é verdade, porque eu vejo assim, muito, até um alerta que eu faço, eu vejo muito estagiário, ou muito de zoológico, muito estudante fazendo TikTok ali, levantando a serpente, fazendo um monte de prática contestável, pessoal aproveitando ali o procedimento veterinário com o tigre para abraçar e tirar uma foto e tal, coisa que a gente sabe que talvez não seja tão benéfico assim, mas aquela pessoa que está fazendo aquilo, ela sabe de rede social, ela sabe o que vai dar uma curtida, ela sabe o que vai dar engajamento. Talvez porque não pega um pouco desse conhecimento dessa pessoa e junta com a pessoa que tem uma parte ali, científica. Une os dois. O cara que tem a parte científica ensina ali o que pode, o que não pode fazer com o bicho, o que é certo, o que não é errado, ali, naquele lado. E o cara que sabe de rede social ali ensina como usar a rede social. Juntou os dois, a gente vai diminuir esse conteúdo maléfico que existe hoje na rede social e vai favorecer o conteúdo benéfico. Entende? Então a gente precisa unir assim os prós e os contras, né? Então, assim, o conhecimento que o zoológico tem é muito válido, eu acredito que só falta saber passar ele numa rede social. E o conhecimento que o jovem tem hoje sobre a rede social é muito importante. Então, essa maneira que o jovem sabe se comunicar na rede social une ao conhecimento do zoológico, a gente vai ter resultado muito bom mesmo. Muito bacana, André. É exatamente isso, é sair um pouco fora da caixinha, né? Tem muito. Eu mesma tenho como experiência própria de pessoas que achavam que. Para que eu vou entrar no Instagram, criar um Instagram para o zoológico? Eu trabalhei num zoológico e também que não tinha Instagram. E assim, quando conseguiu autorização da diretoria para ter um Instagram próprio do zoológico, deixou engavetado, porque não acreditava que aquilo era importante. E era o único meio de comunicação que a gente enxergava na época mais rápido para acessar ao público, para mostrar realmente as questões de bem-estar que estavam feitas ali, as questões de manejo, para tentar aproximar, porque faltava essa aproximação do público
com o zoológico, e muita gente nem sabia que existia aquele local, enfim, a gente ouvia muitas dessas coisas. E a gente, as poucas vezes, porque era um zoológico vinculado a uma instituição, e as poucas vezes que no Instagram dessa instituição tinha postagem sobre o zoológico, bombava, e o pessoal tinha muito interesse. Mas quando teve a chance de ter o próprio Instagram para poder mostrar ali realmente o que estava acontecendo, foi engavetado. Então, muita gente ainda não enxerga a importância das redes sociais e o poder que ela tem de modificar e de transformar a visão das pessoas, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que não tem acesso. Por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer o Oceanário de Lisboa, que é um oceanário incrível, maravilhoso que tem em Portugal, mas eu não tenho oportunidade. Mas com a rede social eu consigo acessar esse oceanário. Eu consigo entrar no YouTube, no Instagram e ver como é realmente, quais são os trabalhos que eles fazem, e até me inspirar o meu trabalho, né? E levar isso para a minha realidade dentro do que é possível. E acho que falta muito isso. As pessoas precisam muito sair da caixinha, entender que sair da zona de conforto, entender que o mundo mudou e que a gente precisa acompanhar essa mudança, né? E até, assim, a gente tem que pensar o quanto a rede social está ajudando o zoológico no sentido de redução de custo, primeiro, e de aproximação da sociedade. Dá um exemplo assim, ó, antigamente o zoológico, quando eu era criança, meus pais compraram o computador, eu tinha 7 anos de idade, e eu adorava abrir o site do zoológico, para ver que bicho tem e tal. E assim, imagina só, naquela época, faz bastante tempo já, o zoológico tinha que ter uma plataforma hospedando aquele site, era um gasto. Ele tinha que ter um designer gráfico cuidando daquele site, um profissional especializado para aquilo. Era um gasto muito grande manter um site para você se comunicar. E quando não era pelo site, o que o zoológico tinha que fazer? Pagar um anúncio no jornal, para conseguir pagar para o jornal para ter um espacinho lá. Hoje em dia, o zoológico vem com uma rede social e ele publica tudo da maneira que ele quer, porque ele não depende mais de um jornal, de uma maneira que qualquer pessoa consegue acessar gratuitamente. Então, assim, facilitou, diminuiu muito o gasto do zoológico. Para aquele gestor ainda que não quer ter a rede social, ele fala, cara, querendo ou não, tu tá perdendo dinheiro para uma instituição que cobra ingresso, ou tu tá perdendo visibilidade para uma instituição mantida pelo governo. E de uma maneira gratuita, querendo ou não, é gratuita a rede social para tu, vai ter um gasto ou outro ali e tal, mas para manter todo dia ali tu não paga nada para milhares de pessoas te verem. E aí, em contrapartida, tem zoológico gastando horrores em televisão, em rádio e tal. E outro exemplo muito legal de como a rede social ela é rápida, isso é a maior vantagem de você usá-la, quando aconteceu o caso Naja, em Brasília, que apareceu uma Naja e tal, a Naja foi para onde? No zoológico. Muito rápido teve uma live do responsável pela herpetologia do zoológico, muito rápido teve a foto do recinto que ela chegou, dela sendo solta naquele recinto, e de uma maneira muito grande aquilo contribuiu tanto para as pessoas acreditarem no potencial daquele zoológico. Na sequência teve mais serpente apida, quando o zoológico estava fechado na época pela pandemia, quando ele reabriu, tenho certeza que isso impactou positivamente na visitação. Então, olha só, se não tivesse essa rede social, seria um fato isolado. Talvez as pessoas até criticariam o animal estar indo para o zoológico e estariam pedindo para ele estar solto na natureza. Mas serviu para o pessoal entender o quão um zoológico foi importante naquilo. Por isso que a rede social, assim, ó, ela simplifica a vida, ela não complica, ela simplifica a vida de uma forma. Só que aí, o que precisa? Primeiro, deixar o medo de lado, que a gente sente medo da coisa nova, né? É bem normal isso. E botar a cara e fazer, assim, o segredo é esse. Eu levei muito tempo para fazer o primeiro post quando eu criei o Instagram, porque eu tinha... falta botar a cara e fazer. Um dia eu fui lá, fiz, deu certo. E é assim que funciona. É só um estralinho de coragem, assim, para você começar a usar uma rede social. E depois que começa a dar certo, uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais, o engajamento maior, tal. É algo surpreendente. Muito, muito legal. E isso que você ainda é de uma época em que já existia internet quando você era criança, né? Eu sou da época que não existia internet. Eu já passei dos 30, então o pessoal que é da minha época sabe que se eu queria saber o que tinha no zoológico, a gente tinha que ir até o zoológico, porque pouco se falava, né? E você deu um exemplo muito bom, que é o Zoológico de Brasília. O Zoológico de Brasília, ele é um exemplo de comunicação, de comunicação com o público aqui no Brasil. Então, eu acredito que não só os zoológicos, como todas as instituições, os empreendimentos de fauna têm que se basear no Zoológico de Brasília, porque eles são muito assertivos com isso.
Recentemente teve também um código verde no zoológico e rapidamente eles já estavam ali dando satisfação para o público e não deu uma brecha para que ninguém falasse nada. Então é para isso que serve a rede social também, né? Para poder dar eles serem usar de forma rápida já para esclarecer que aconteceu sim e que está tudo bem, que foi tudo bem, isso é comum acontecer. Então, o Zoológico de Brasília ele é impecável nesse quesito comunicação com o público e rede social. Então, é com certeza um zoológico aí que as outras instituições têm que se basear nesse quesito, sim. Com certeza. Bom, então, vamos agora entrar um pouquinho na questão sobre os grupos anti-zoos, que a gente sabe que existem, e muitos desses grupos eles acabam publicando várias informações falsas. Por quê? Porque os próprios zoológicos, os empreendimentos de fauna abrem brecha para que eles façam isso, para que eles levem a desinformação para o público. E por quê? Porque os zoológicos, muitas vezes, eles não conseguem passar a transparência nessa comunicação, tudo isso que a gente está fazendo agora. Na sua opinião, o que os zoológicos precisam fazer para passar mais essa transparência? Né? A gente já falou meio que um pouco mais, a gente está falando um pouco sobre isso, para evitar com que esses grupos usem as informações de forma totalmente distorcidas, né? Eu acho que a primeira coisa, isso não é para um zoológico, mas para qualquer instituição, para qualquer pessoa, para a vida dela, assim. Se tu vai tomar uma decisão e tem medo de comunicar essa decisão, talvez ela não seja a mais certa a se tomar. Se eu vou fazer algo e eu não quero que ninguém saiba, provavelmente eu estou fazendo alguma coisa um pouquinho errada. Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Se o zoológico vai fazer uma importação de uma espécie, vai fazer um procedimento veterinário, vai fazer alguma prática de manejo e ele não quer falar aquilo, por que ele não quer falar? Será que não é porque aquilo tem chance de ser algo que não é certo? Isso é a primeira coisa que o zoológico precisava fazer. Esse filtro. A partir desse filtro, eu acho que ele já vai mudar muito a ação de muitos ou e já vai diminuir um pouco os motivos. Mas assim, os movimentos anti-zoológicos, o que acontece? Pessoas sem o conhecimento, isso é o meu ver, claro, mas pessoas sem conhecimento têm facilidade em comunicação. E aí elas conseguem dissipar qualquer mensagem. E em contrapartida, o que o zoológico pode fazer contra aquilo? Trazer evidências de que aquilo não é verdade e tal. Mas muitas vezes o que o zoológico faz, ou o que o profissional do zoológico faz, que muitas vezes a instituição não se comunica, mas tá lá, o pessoal que gosta e tal, o que tenta defender, porque se sente ameaçado. Se alguém falar assim, fechem todos os zoológicos, claro que eu vou me sentir ameaçado, eu gosto, eu amo zoológico. Mas será que a gente tinha bastante zoológico que precisa ser fechado? Então o que é melhor? Eu defender todos os zoológicos ou eu defender que a gente procure ter zoológicos melhores? Que a gente procure eliminar os zoológicos ruins? A gente tem que ter esse filtro, assim, essa ideia de que a gente não pode defender zoológico. A gente tem que defender bons zoológicos. A gente tem que defender que o zoológico seja melhor. Então, assim, até o zoológico que é bom hoje, se ele se manter assim daqui a 20 anos, eu tenho certeza que ele vai ser ruim. A gente tem que defender que o zoológico se renove todo dia, que o hoje seja diferente de ontem. E assim, pelo passar dos anos. Então, a primeira coisa a gente tem que defender, zoológicos bons. E quando se fala em defender zoológicos bons, você tem que criticar os ruins. Isso é fato. Ponto final. Tipo, se você quer defender um bom zoológico, tem que criticar um zoológico ruim. É a primeira parte. Então, a partir do momento que o zoológico tiver essa visão de defender aquilo que é certo, esses grupos vão perder muitos argumentos que eles usam. E, assim, infelizmente, claro que tem muita gente mal intencionada, tem muita gente que vive de rede social e está ganhando com isso, mas, infelizmente, esses grupos estão aproveitando uma falha do zoológico, uma falha em comunicação, como eu falei antes, que não foi uma comunicação integrada, uma falha estrutural, uma falha administrativa. Então, assim, tudo isso está acabando, eles estão aproveitando essas brechas para fazer o trabalho deles, que é ser contra o zoológico, é isso que eles querem. E aí, o pessoal vem culpar a sociedade, falar, mas as pessoas não sabem o que estão falando. Mas, assim, uma pessoa comum, vendo uma rede social a foto de um chimpanzé sozinho num recinto pequeno. Poxa, com um cara falando, não, esse é um animal social, ele precisa de um espaço maior. Quer que essa pessoa vá parar para pesquisar, estudar a história daquele indivíduo, estudar a história da espécie, estudar
a permanência dessa espécie em cativeiro no nosso país para ela defender o zoológico, a pessoa não vai fazer isso. Não. Se ela está numa rede social, ela já está buscando resposta rápida, ela vai chegar e vai defender que tire o chimpanzé do zoológico, ponto final. Então, assim, os zoológicos têm que entender isso, eles jogam muita culpa na população de que as pessoas não sabem o que estão falando. Mas, poxa, as pessoas não são... Quem sabe o que está falando é o pessoal do zoológico. Então, se eles sabem o que estão falando, eles têm que evitar que isso aconteça. A gente tem que parar de transferir essa culpa para a sociedade e tratar a sociedade como ingênua. Pô, o cara que ele vai ver uma foto, às vezes até uma foto bem polêmica, ele vai se revoltar, é o normal, é o que tem que acontecer. E seria muito estranho se isso não acontecesse. Então a gente tem que prevenir isso. Então se eu sei que um chimpanzé sozinho pode causar uma falação, algo ruim para o zoológico, eu já tenho que evitar de ter um chimpanzé sozinho, ponto final. Se eu sei que um recinto de 70 metros quadrados para grandes felinos vai gerar um comentário negativo, eu tenho que evitar ter um recinto desse tamanho. Ah, mas eu tenho, o que eu faço? Então, eu tenho que mostrar o porquê. Talvez porque o governo não favoreceu, a gestão do zoológico não favoreceu isso. Aí, trabalhar a comunicação para mostrar as nossas fraquezas também. Parar de esconder a fraqueza vai ser o primeiro passo para ser mais transparente e receber apoio da população. A partir do momento que a gente começar a mostrar as fraquezas e parar de escondê-las, a gente vai ter bastante resultado. E aí, é bem, até uma maneira bem chucra, assim, de falar, uma maneira bem vulgar, mas parar de dar a cara para bater, aí a gente não apanha mais, né? Mas enquanto a gente tiver com a cara lá esperando a pancada, a gente vai apanhar. Essa é a realidade. Exatamente isso. Exatamente. Enquanto os zoológicos não forem transparentes, que a gente está aqui há quase 40 minutos falando sobre isso, falando sobre a importância dessa transparência, tudo isso é alimento para esses grupos manipularem e usarem a informação da forma como eles quiserem. Então, infelizmente, vai continuar acontecendo enquanto essa situação e os zoológicos não melhorarem, não mudarem a visão em relação à transparência. E a gente tem vários casos aí, casos recentes, né, de falta de transparência por parte dos zoológicos, e que por isso vários outros zoológicos também foram atacados e estão sendo vistos também com olhos ruins por parte da população, sem nem saber, sem nem entender direito tudo o que aconteceu, porque não foram claros com tudo que o que aconteceu com os fatos, né? Então, infelizmente, tem que mudar. E até queria deixar um exemplo bom, que eu dei um exemplo ruim ali, um caso de um chimpanzé e tal, mas a gente também tem exemplos bons e eles são bem importantes. No Brasil, a gente tem um grupo social de gorilas. Eu vou perguntar se alguém já viu um movimento para tirar aqueles gorilas do zoológico. E eu ainda não vi. Não. Por quê? Porque os gorilas estão sendo manejados dentro de um programa de conservação, estão se reproduzindo muito bem, estão num recinto incrível, tem todo um trabalho atrás. Nenhum grupo vai. O cara que faz esse movimento ativista para tirar o animal do zoológico, ele sabe que ali o animal está bem. E ele sabe que se ele fizer isso, ele vai se queimar. Então, assim, ali não tem margem de erro. Então, também não tem esse movimento negativo. Recentemente, um filhote de gorila veio a uma fatalidade de vir a óbito. Você ouviu alguém falando tira os gorilas de lá? Não, porque estão bem. O público entendeu que é uma fatalidade. Então, esse é um exemplo assim, muito positivo de onde o animal estiver bem e tiver tudo acontecendo da maneira correta, ninguém vai ter margem de erro. É aquilo que eu falei, não vai ter a cara para bater ali. Porque não tem margem para isso. Exatamente, André. Bom, falando um pouquinho agora sobre o ego, a questão do ego de vários profissionais que trabalham dentro dos zoológicos. Por quê? Porque o ego, a gente sabe que o ego de vários profissionais aqui no Brasil, ele é um fator que atrapalha e muito, muitas vezes, a divulgação do conhecimento, a troca de conhecimento entre as instituições. Você acredita que essas questões relacionadas ao ego desses profissionais, elas podem estar atrapalhando o desenvolvimento no quesito de não estarem repassando informações e conhecimento? Com certeza. Assim, a gente tem, primeiramente, um ego que gera exclusão para muita gente. Isso existe nesse universo. Eu, por mim mesmo, sinto isso. Pô, eu sou um cara que estudo produção cultural, que antes de... Eu era artista de circo e trabalhava como produtor cultural por aí e tal. E quis entrar nesse mundo. Cara, eu já ouvi bastante fala preconceituosa. Já ouvi coisas que me machucaram.
Então, assim, eu já vi também questão de... Aí vem outras questões assim, de machismo, de preconceito racial, de homofobia dentro desse universo, de até exclusão por questões políticas, por pensamento político. Então, assim, isso já existe dentro do zoológico, algo que não está nem envolvido por um ego de conhecimento. Já existe toda essa parte. Então, se tem algum gestor assistindo aqui, toma cuidado com isso, porque, ou se um dia todo mundo que está assistindo aqui chegar, tiver a sorte de chegar a gerir um zoológico, não pense que está acima de ninguém, está todo mundo junto. É a primeira parte, que a gente já tendo um ego voltado a questões sem fundamento nenhum, imagina um ego voltado ao conhecimento. Aí, assim, também tem outra questão de ego, eu não sei responder talvez da maneira mais assertiva, quanto as pessoas estarem privando informações por eu não estar dentro de um zoológico, mas o que eu vejo, assim, muito frequente, é o cara que tem 20 anos de carreira, excluindo o cara que se formou ontem. E aí eu digo uma coisa assim, cara, é aquela coisa, o velho é sábio, o meu ver, o velho é velho, sábio é quem tem experiência. E às vezes com 5 anos numa carreira, tu consegue ter mais experiência do que alguém que tem 30. Se tu correr atrás, se atualizar, o cara tem 30 anos fazendo exatamente o mesmo, tá fazendo errado. E tá desatualizado, ainda pior ainda. E ainda por cima, já tá numa fase que ele não tá mais apto ao aprendizado. Então tem muita gente velha que tá atrasada. Então, isso que eu digo assim, ó, a pessoa ela tem que ter um ego forte para ela estar aberta ao conhecimento dos novos e também estar aberta a transmitir aquilo que sabe para os próximos. Então, a gente vê muito assim, ó, tem amigos meus relatando, pô, eu sou tratador, mas o diretor do zoológico que não deixa eu fazer um enriquecimento ambiental. E não tem ninguém que faça. Poxa, profissional novo, ele tá cortando a asa do cara quando é novo. Então, assim, eu digo, quem está sentado hoje numa cadeira melhor, quem tem 20, 30 anos de carreira, quer se aposentar com certeza um dia. Então, se tu não preparar ninguém para se aposentar, se aposenta e já bate o cadeado do zoo e não deixa ninguém entrar, porque tu tá fechando as portas daquela instituição. Então, mas é essa visão que eu tenho, assim. O pessoal tem muito essa ideia de que eu sei, fecha oportunidade para os outros, isso é possível de ver até estando fora do zoológico, e porque eu sei, não preciso ouvir ninguém também. Isso também existe. Então, assim, mas ao mesmo tempo existe muita gente boa no nosso país, assim, muito profissional, olha, fera, assim, que dá ouvido, que conversa com as pessoas que não são da área, que querem aprender. Então, assim, seguir esses exemplos. E se você é um profissional, se a galera que está assistindo aqui é uma galera mais jovem e tal, se deparar com um profissional que não seja aberto ao aprendizado, não seja aberto às coisas novas e tal, foge procurar, porque vai ter alguém legal lá na frente. Tem muita gente bacana no zoológico, e eu posso afirmar isso pelas pessoas que eu já conheci. Foge dessa pessoa aí fechada e parte para a próxima. A experiência é importante, mas não tome como verdade absoluta aquilo que o cara fala só porque ele é mais velho que você, ou tem mais tempo de experiência, porque isso é bem ruim. E a gente vê o pessoal comprando as ideias ultrapassadas, assim. Vamos falar não desmerecendo os dinossauros, mas o pessoal adotando o dinossauro para si e tratando como uma espécie atual. Não é assim. Exatamente. Eu fiz uma live junto com a Ana não faz muito tempo, né, falando um pouco sobre os empreendimentos de fauna que não se atualizam. Eu até usei esse termo dinossauros, né? Uhum. Eu não querendo desmerecer os pobres dinossauros, mas para mostrar que existem, sim, profissionais da época do Jurássico, do Cretáceo, ali engessados em cargos de que eles tomam decisões e vetando projetos de bem-estar, projetos de conservação e deixando que as coisas não fluem, que as coisas não vão para frente. E é uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre bato nessa tecla, esses profissionais uma hora não vão mais estar lá. E quem vai ocupar o cargo deles tem que ser pessoas que tenham uma visão diferente dessa geração, desses dinossauros. Não pode mais existir esses cargos, essas pessoas tão engessadas. E eu trabalhei 15 anos em zoológico e eu afirmo para você que essa questão da falta de repasse de informação entre as instituições, ela existe, muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Existe também, como você falou, né, tem os profissionais bons que fazem questão de repassar as informações, fazem questão de compartilhar, mas a maioria tem essa questão do ego inflado, que acha que ele descobriu, ele fez um ótimo manejo, ele conseguiu reproduzir, então por que eu vou passar para frente? Não vou. Então, isso é muito, muito comum
dentro da nossa área, sim, infelizmente. Isso atrapalha demais, né, o desenvolvimento das instituições. E a gente vê muita gente por aí falando, vamos nos unir, levantar umas bandeiras tipo, vamos nos unir, vamos trocar informações. Eu mesmo presenciei várias vezes, né, pessoas falando, profissionais falando esse tipo de coisa de união, de trocar informações, mas na prática não é isso que acontece. Então, eu acredito muito que isso precisa mudar para ontem. Tem que existir essa troca, né? Como nos zoológicos de fora, essa troca, os studbookings, eles estão aí para isso, né? Para trocar informações, né? Não é simplesmente para criar um banco ali genético e reproduzir os animais e, enfim, criar uma população ali geneticamente viável em cativeiro. Não, ele também, o studbooking é um grupo ali de inúmeros profissionais ali trocando ideias, criando protocolos juntos de manejo. Isso existe já nos zoológicos já desde 1900 e nada, que foi o primeiro studbook, foi do bisão americano. Então, isso já é muito comum. Isso já existe fora do Brasil. Então, aqui no Brasil, se as instituições não enxergarem que elas têm que trabalhar juntas e unidas, é mais uma brecha para os grupos anti-zoos, para a falta de informação, tudo isso que a gente está falando aqui. Com certeza. E se a gente for parar para pensar, a gente está muito atrasado. Sim. Assim, é só abrir um Instagram de um zoológico lá fora, e principalmente um zoológico certificado pela SIA e tal. Abre o Instagram e abre o Instagram de um zoológico daqui. Olha o recinto de lá, olha o recinto daqui. Olha o uniforme do profissional lá, o uniforme do profissional aqui. Olha tudo, cada detalhezinho assim, pequenininho, a gente vai ver que tá atrasado. Agora sim, a gente quer continuar atrasado. Eu vejo que tem muita gente que quer continuar atrasado. Tem gente que se pudesse até voltava no tempo e vamos se atrasar mais ainda, mas o importante é a minha carreira. Então assim, eu faço essa provocação. Quer continuar atrasado ou tu quer alcançar os caras? E aí a gente consegue. Aquela história que o brasileiro não desiste nunca, a gente consegue. Todo mundo conhece a história de superação de alguém, ou na própria zoológico também pode superar. Mas assim, tem que querer, tem que deixar o medo de lado. Assim. Quantas vezes que vem pessoal mais antigo do zoológico criticar, olha só o que tu tá falando, cara, tá criticando o zoológico, nós temos que ser a favor, tal, vem aquele mar de palavras, tal. Se eu tiver medo disso, eu não vou criar conteúdo. Ou eu vou falar mentira. E aí eu vou atrasar mais ainda o zoológico. Então a gente tem que deixar o medo de lado e ir fazer, e não importa o que vão dizer, o que vão falar, vai e faz, segue em frente. Segue em frente, olhando para os lados, mas segue em frente e procurando o melhor como profissional, mas o melhor como zoológico também. E só assim, a gente tem que correr, a gente não pode mais caminhar. E aí, a partir do momento que a gente tiver isso, acho que todo mundo vai conseguir fazer, cada um na sua área. Eu como produtor cultural, como um cara que entende de cultura e de evento e tal, você como bióloga, o outro como tiktoker, já o cara lá como, sei lá, como pessoal da TI, pessoal jurídico, tudo isso são áreas, pessoal financeiro, é tudo área que o zoológico precisa. Então, a gente tem que estar aberto para todo mundo correr junto. Exatamente, é correr junto. E assim, não pode desanimar, né? A gente sabe que tem o lado ruim, mas que também tem o lado bom, e que temos pessoas aí, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo agora, com certeza é uma pessoa que vai querer fazer a diferença. Ela está buscando informação, ela está buscando atualização, aprimoramento. Então, se ela está aqui nos vendo, é porque ela realmente quer mudar a visão, e quando tiver a oportunidade de estar num cargo, ela vai querer aplicar isso tudo, e vão ser várias pessoas com a mesma visão. Então, eu acredito muito nessa mudança nos próximos anos. André, eu queria muito, muito te agradecer a participação. Todas as suas colocações foram muito incríveis. Tenho certeza que vai acrescentar muito aqui aos alunos da comunidade do bem-estar da Bioadapt. Foram colocações bem assertivas, bem trazendo realmente a realidade. Então, eu queria muito te agradecer por ter trazido essa visão, né, de fora, né? Você não é biólogo, mas tem uma visão muito realista da situação, realmente. Então, foi muito bom te ouvir. Então, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, por ter
né, despendido esse tempo aqui de estar passando um pouco do seu conhecimento para nós. Foi realmente muito, muito bacana. Eu que agradeço muito por estar aqui, o pessoal estar assistindo, né? E, assim, para mim, não sou da área, esperei muito por um momento para poder estar falando. E isso é a prova que sim, que pode dar certo, porque, poxa, tem uma galera envolvida, pronta para ouvir pessoas de outras áreas, pronta para ouvir opinião diferente. Vocês que estão aqui são essa galera, né? Talvez se daqui a 10 anos bater aquele desânimo ou pensar que as coisas não estão indo para frente, lembra dessa conversa que a gente teve. Lembra do momento que talvez você teve mais esperança no zoológico e lembra que isso vai dar certo. Só que a gente não pode parar, né? E talvez não dê certo da maneira que a gente espere, mas se a gente não parar, talvez não dê certo, mas a gente vai conseguir melhorar muito. E a gente precisa melhorar agora, porque o zoológico trata com espécies que estão desaparecendo. Como eu digo, antes da extinção a gente tem que fazer algo. Então todo mundo, cada ação pequena ela tem um impacto muito maior. E não só nos animais, mas nas pessoas, assim. Sou uma pessoa que não sou da área, mas porque eu fui em zoológico e vi um trabalho legal de biólogo, de veterinário e tal, eu me interessei por essa área e estou contribuindo. E assim como eu, muita gente pode surgir disso. Trabalho bem feito, de um post bem elaborado, de um educador ambiental que se comunicou, de um colaborador que foi legal com o visitante, de um zoológico limpo, bem apresentável, bem ambientado. Então tudo isso desperta sentimento nas pessoas e esse sentimento pode trazer mudança. Eu sou um exemplo disso. Não sou da área, mas, poxa, teve uma visita tão fantástica no zoológico que eu me entreguei de vez. E agora estou aqui fazendo alguma coisa. Então, assim, todo o trabalho ele traz assim, resultados incríveis, tanto vocês que estão assistindo, quanto o pessoal da Biadapt, a Lígia, a Ana, o pessoal. Com certeza o trabalho de vocês já trouxe resultados que vocês não conseguem nem medir e nem conseguem ficar sabendo de todo o resultado que o trabalho de vocês traz. Então, por isso que eu digo, não desiste, segue em frente, porque a gente é algo assim inexplicável. A gente só tem que seguir em frente e acreditar. Isso vai dar certo. Enfim, talvez não da maneira que a gente espere, mas a gente vai melhorar muita coisa. Sim. O negócio é ir plantando sementes, né? Porque com certeza no futuro vai exatamente. nascer muita coisa boa daí.